Olá, boa tarde. O programa de hoje encerra a série Áreas de Atuação do Direito. Nos 3 sábados anteriores, debatemos sobre a magistratura, o Ministério Público e a advocacia. A partir de agora, vamos refletir sobre o que fazem os profissionais que decidem ser delegados. A delegacia é o tema do programa de hoje. São atribuições do delegado instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação, orientar e comandar a execução de investigações relacionadas com a prevenção e repressão de ilícitos penais, além de participar do planejamento de operações de segurança e investigações. Este profissional também deve supervisionar e executar missões de caráter sigiloso, participar da execução das medidas de segurança orgânica, bem como desempenhar outras atividades semelhantes ou destinadas a apoiar a polícia na consecução dos seus fins. Para conversar conosco sobre a delegacia como área de atuação do direito, estamos aqui no estúdio com a delegada da Polícia Civil do Estado da Paraíba, lotada na Delegacia da Mulher em Campina Grande, Elizabeth Beckman, e com o delegado da Polícia Federal em Campina Grande, Antônio Delfino Castro. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Sejam bem-vindos aqui ao programa Tema Jurídico. Quero começar perguntando para a delegada Elizabeth. Delegada, o que define a profissão do delegado especificamente? O delegado é o profissional de carreira jurídica, um dos colaboradores da Justiça Penal, aquele que toma conhecimento primeiro do fato, que realiza investigações, preside o procedimento competente em busca da verdade real do direito penal, para só depois levar o criminoso ao Poder Judiciário para ser processado e julgado. É aquele que vai no fato especificamente. Exatamente. O local de crime, nos delitos de homicídio, ele sempre está lá para aguardar a perícia, para conservar as provas. Nessa perspectiva, delegado Antônio Delfino, existem muitas diferenças entre as carreiras dos delegados da Polícia Civil e Federal? Bem, Rodrigo, existem diferenças nas atribuições, né, dos dois cargos. O delegado da Polícia Civil, como a doutora Elizabeth falou, apura crime de homicídios, de furtos, de roubos, né, de crimes contra a mulher, que é o caso da delegacia que ela preside. E a Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, preside principalmente procedimentos que investigam crimes em detrimento de bens e interesses da União, como desvio de recursos públicos federais, né? Mas tem algumas atribuições que são comuns, como, por exemplo, o tráfico de drogas, que é feito tanto pela Polícia Civil, a investigação de tráfico de drogas é feita tanto pela Polícia Civil como pela Polícia Federal. Então, as diferenças são basicamente essas. Os salários são diferenciados também? Depende do estado, né? Eu não sei quanto é o salário. Tem estado que o salário do delegado da Polícia Civil é muito baixo, realmente, e tem estados que são equivalentes. Brasília, por exemplo, no Distrito Federal, o salário lá é equivalente ao do delegado da Polícia Federal. Então depende muito disso aí. Para que a gente possa conhecer um pouco mais do cotidiano desse profissional, nós preparamos uma reportagem com um delegado que atua aqui na cidade de Campina Grande. Vamos conferir. Ser delegado de polícia sempre esteve nos planos de Danilo Orengo. Logo após concluir o curso de Direito, ele se transformou num concurseiro. E o foco sempre foi a Polícia Judiciária. Aos 30 anos de idade, Danilo foi aprovado em 2 concursos públicos para delegado, um no estado do Ceará e outro na Paraíba. Danilo escolheu a Paraíba como a melhor opção. E em 2005 foi nomeado para trabalhar numa delegacia em Campina Grande. Minha primeira designação como delegado de polícia foi na cidade de Alcantil e de Barra de Santana. Assumi cidades como Boqueirão, como Queimadas, como Cabaceiras por pouco tempo. E logo em seguida assumi o plantão centralizado em Campina Grande, que na época existia o plantão centralizado. E depois de algum tempo fui convidado a assumir a primeira delegacia distrital de Campina Grande, no José Pinheiro. Exerci o cargo de delegado nessa delegacia por 1 ano, quando fui convidado a ser o delegado regional de Monteiro e também passei, coincidentemente, 1 ano na cidade de Monteiro. Após o trabalho desenvolvido lá, tive a oportunidade de assumir a regional de Patos e também passei 1 ano na cidade de Patos e há 3 meses estou aqui na delegacia de roubos e furtos à disposição da população campinense. O trabalho na delegacia especializada exige dedicação e muito compromisso social. Eu vejo que a profissão do delegado de polícia é uma profissão muito dinâmica. Na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer. Tanto faz você passar todo o dia na delegacia de polícia, fazendo relatórios,
pedindo prisões, representações criminais, ou você entra em uma diligência que você pode passar 24 horas, 48 horas ou até mais, tá certo? Com o intuito justamente de resolver e elucidar o quanto antes um crime. É essencial o trabalho do delegado de polícia. O delegado de polícia vai em busca da verdade real dos fatos, é justamente o primeiro garantidor das garantias do cidadão em si. Para exercer a profissão é preciso, além de coragem, buscar sempre novos conhecimentos. Danilo Orengo concilia a carreira com as atividades acadêmicas, já que também é professor universitário. Estamos sempre estudando, buscando sempre se atualizar, fazendo pós-graduações, buscando fazer mestrado e doutorado e lecionando, inclusive, vários delegados hoje do nosso estado da Paraíba são professores universitários de várias faculdades, tanto aqui em João Pessoa, como em Patos, como também em Campina Grande, e isso demonstra a integração e o conhecimento que os delegados detêm com relação à questão jurídica e também com relação aos procedimentos que vêm sendo confeccionados. Hoje percebemos uma grande integração da Polícia Judiciária com a magistratura e com o Ministério Público, e também com a Polícia Militar. E esses órgãos se entrelaçam e buscam um ideal que é justamente traçar essa questão da segurança pública. O delegado fala sobre os trabalhos realizados pela Polícia Civil e apresenta os resultados de uma das últimas operações em que ele esteve à frente. Essa apreensão foi oriunda da Operação Mapa da Mina, deflagrada pela Delegacia de Roubos e Furtos, em que apreendeu esse material na casa dos autuados em flagrantes. Vale ressaltar que, fora esses materiais que foram apreendidos na localidade, a DRF também apreendeu uma quantidade razoável de crack, de munições, que já tiveram suas destinações, tanto é que todos esses objetos apreendidos, armas e drogas, têm que ser devidamente periciados para serem encaminhados posteriormente ao Poder Judiciário. E há todo um procedimento, ou seja, a Polícia Judiciária, após uma prisão, tá certo? Há várias consequências dentro do procedimento, ou do flagrante ou do inquérito, em que, consequentemente, a autoridade policial tem que ser diligente para cumprir os prazos e para fazer com perfeição tanto o corpo do flagrante, o relatório do flagrante delito, como também o inquérito policial. Para quê? Para que se busque a verdade real dos fatos, para que o Ministério Público apresente a ação penal e o Poder Judiciário venha a julgar essas pessoas e retirar essas pessoas do meio social. Como toda profissão, o delegado de polícia convive com muitos desafios, a começar pela própria falta de infraestrutura em algumas delegacias. Temos uma dificuldade enorme aqui no nosso estado da Paraíba com relação ao efetivo, tá certo? O efetivo da Polícia Civil hoje está reduzido pelas necessidades que temos e também a questão da estrutura. Tem melhorado muito a questão estrutural, mas ainda temos muito o que galgar, o que alcançar. O delegado de polícia atua em conjunto com outros profissionais de direito. E é graças a esse profissional que o Poder Judiciário toma conhecimento dos crimes e, a partir de então, passa a julgá-los. O delegado de polícia tem uma importância sublime, porque somos as primeiras autoridades que nos deparamos com a situação e teremos que, diante desse fato, formalizar os procedimentos legais. Excelente matéria. Agora, delegada Elizabeth, o que a fez escolher a delegacia para trabalhar? Desde a faculdade eu estagiei em algumas delegacias e percebi que a delegacia em si é um local em que as pessoas da sociedade, principalmente aquelas pessoas com menos condições financeiras, procuram não só para registrar fatos criminosos, mas também para se orientar em vários outros campos do direito. Então, diante dessa utilidade social, eu sempre busquei essa profissão e logo que me formei surgiu a oportunidade de fazer o concurso aqui da Paraíba. Então é uma motivação que já vem antes, vem desde a adolescência? Desde a faculdade, não da adolescência, porque eu ainda não sabia nem qual curso iria fazer. O caminho para chegar a delegado federal foi difícil? Relativamente difícil, né? O concurso público em geral hoje no Brasil é muito difícil de passar. O delegado da Polícia Federal é bastante concorrido, né? É um cargo que tem um salário razoável, que é bastante concorrido, além de ser muito atrativo, várias outras questões. E é difícil, tanto pelo conhecimento jurídico que a gente tem que ter, quanto pelas outras etapas do concurso. Tem a prova física, que é bastante puxada. Então, não diria que não é fácil, mas com dedicação, o estudante de direito que queira ser delegado da Polícia Civil, da Polícia Federal,
com dedicação, com certeza ele vai passar no concurso. A sua trajetória como delegado federal não começou aqui em Campina Grande, não é isso? Não, eu estou na Polícia Federal há quase 10 anos. Eu tomei posse no Pará, e trabalhei durante 3 anos no Pará, e os últimos 6 anos passei em Alagoas. Estou aqui em Campina Grande desde o início desse ano. E, delegada Elizabeth, como é que é a sua trajetória como delegada? Já passou por outras delegacias, não é isso? Atualmente a senhora está na Delegacia da Mulher, mas não é a primeira, não é? A senhora está há pouco tempo. Não, faz 7 anos que eu entrei na Polícia Civil aqui da Paraíba. Trabalhei numa cidade muito pequena, chamada Gado Bravo. Depois, passei um tempo na Delegacia Distrital, a 3ª Delegacia Distrital. Passei também pela Delegacia de Homicídios, mas foi um período muito curto. E hoje estou na Delegacia da Mulher. Nós vamos pedir um intervalo e no próximo bloco a gente conversa sobre os desafios em trabalhar na delegacia. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje debate sobre a delegacia, encerrando a série Áreas de Atuação do Direito. Os nossos convidados são a delegada da Polícia Civil, Elizabeth Beckman, e o delegado da Polícia Federal, Antônio Delfino Castro. Delegado Antônio Delfino, começando agora esse bloco, ser delegado é correr risco? Eu não diria que ser delegado é correr risco. Tem um certo risco da profissão, né? Um risco a mais do que as demais profissões. Ser policial é um pouco mais arriscado. Ser policial, de uma forma geral, é um pouco mais arriscado do que as outras profissões. Mas a gente não pode ver isso de forma exagerada. A gente corre um certo risco quando vai fazer, por exemplo, abordagens, quando vai fazer... cumprir um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, mas se for bem planejado, a gente tomar os devidos cuidados, o risco não é tão grande. E dá para a gente levar uma vida normal, a gente não vai viver constantemente em estado de detenção. O senhor já trabalhou como delegado federal em estados considerados violentos no país, como o Pará e Alagoas. Como é que foi essa experiência? Lá teve alguma situação de muito risco que o senhor chegou a sofrer? Não, eu não tive essa situação assim, de grande risco, não. Já no Pará, a gente tem vários trabalhos assim, diferenciados, como atuação em problemas em reservas indígenas, em áreas remotas. Então, a gente tem com madeireiros, a gente tem umas situações assim que, devido à distância dos grandes centros, né, a distância das cidades, então a gente tem um certo risco. Mas eu não diria que foi uma coisa assim extraordinária, risco extraordinário. E em Alagoas também, apesar de ser um estado que tem aquela aparência de ser muito violento, mas tem uma população muito pacata, muito parecida com os outros demais estados do Nordeste. Então eu acho que a situação de Alagoas é mais mito do que verdade. Não tem esse grande risco. E para as mulheres, delegada Elizabeth, como é que é essa experiência? Existem riscos diferenciados para a delegada? Eu acredito que os riscos sejam os mesmos, como o doutor falou, para todos os policiais. E no caso das delegadas, aqui em Campina Grande mesmo, a gente tem uma grande quantidade de mulheres chefiando unidades policiais, que tem que comandar operações, que tem que ir para locais de crime. Então, quer dizer, não há como diferenciar os riscos que o homem correria na mesma situação, porque a gente vai estar no mesmo local fazendo a mesma atuação. Agora, será que o delegado da Polícia Civil chega a correr um pouco mais risco do que o delegado federal, já que tem que ter uma atuação muito mais presencial, mais efetiva? Não sei te dizer a gravidade do risco, se realmente seria. Eu acho que são riscos diferentes da Polícia Civil e da Polícia Federal. A Polícia Civil é mais imediato, né? O trabalho mais imediatista, o local de crime, o roubo que acabou de acontecer, que tem que entrar em diligência, tem que se tentar prender os acusados. A Polícia Federal, como tem aquela investigação mais complexa, mas também acaba correndo riscos diante das abordagens, diante do tipo de pessoa que está se investigando. Mas, no geral, a profissão do delegado é uma profissão tão arriscada, conhecida como arriscada para a sociedade, que para fazer seguro de vida tem sido difícil, não é isso? Tem sido difícil porque acredita-se, né, que a gente tem mais possibilidade de sofrer um tiro, de chegar a ser executado, coisas nesse sentido, que é justamente as justificativas que as operadoras usam para não querer fazer os seguros. Mas a senhora e o senhor têm me provado que não é assim que acontece, né? O risco talvez seja semelhante com outras profissões que a gente tem na sociedade. Não é isso, doutor? Eu acredito que o risco que um policial hoje corre é idêntico a um comerciante, com os índices de violência que estamos vivendo, né?
Comerciante, por exemplo, todo dia a gente vê que, aparecendo na televisão, o comerciante dizendo que foi assaltado tantas vezes, homicídio, então... E os índices também. Não existe grandes índices de homicídios contra policiais, né? É uma profissão de risco, mas com os devidos cuidados a gente não tem grandes problemas. É importante frisar que o senhor cita policiais se referindo a delegados. Todos os policiais. Eu acho que o risco, eu não considero o risco diferente, né? Porque o delegado também vai, junto com os agentes, com o escrivão, quando nos trabalhos de rua vai uma equipe. Então o risco é idêntico. Eu não considero... Todos somos policiais. E Sim. temos os mesmos... Formamos uma equipe e temos o mesmo propósito, então o risco é idêntico. Delegada Elizabeth, a sociedade respeita essa profissão? Sim, inicialmente, logo que eu entrei no concurso, imaginei que por ser mulher, por ser jovem ainda, assim que entrei na profissão, fosse haver um certo impasse em relação a isso. Mas muito pelo contrário, as pessoas ao entrarem na sala, às vezes se espantam porque esperavam um delegado mais velho, gordo, como geralmente já chegaram a me dizer, e quando me encontram dentro da sala, se espantam, se surpreendem, mas respeitam muito, tanto aquela pessoa que vai à delegacia buscar orientação, registrar a ocorrência, quanto os criminosos que estão lá para ser interrogados, que foram presos. Nunca houve nenhuma situação de desrespeito, não. Pelo menos não nesse período que eu já estou na polícia. E o senhor concorda? Concordo plenamente. E é o seguinte, eu acho que o respeito é mútuo. A gente tem mútuo. Se a gente respeitar as pessoas que procuram o nosso serviço, né? o particular, e respeitar também o criminoso, tem que ter o respeito pelo criminoso, ele vai nos respeitar muito mais. Então, é um respeito recíproco. A gente tem que respeitar para ser respeitado. Agora, mudando um pouquinho de assunto, delegado Antônio Delfino, a nível nacional, a categoria dos delegados, ela é articulada? Existe uma associação, um sindicato? Como é que essa categoria está a nível nacional? Existe uma Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, que é relativamente bem articulada, né? E a gente também tem articulação com os delegados da Polícia Civil, que nós temos interesses comuns, né? Temos causas, interesses que são comuns a todos os delegados, existe uma boa articulação. Agora, eu acredito que devesse haver uma articulação maior com as outras áreas, com as outras instituições que também atuam no combate ao crime. Eu sinto falta dessa articulação maior. Já existe articulação, mas não é adequada. Com o Judiciário, com o Ministério Público, com os órgãos de fiscalização e controle, como a CGU, não é? Então, a Receita Federal, no caso da Polícia Federal. Então, eu acho que deveria haver uma articulação maior para melhorar o nosso trabalho. E na Paraíba, delegada Elizabeth, existe essa articulação da categoria? Existe sim, a gente tem duas associações, a ADEPOL e a ADEPDEL. A ADEPDEL ela foi criada recentemente, assim, depois do concurso de 2003, que foi aquele que eu fiz, ela foi criada e hoje realmente são pessoas que buscam, se articulam e buscam sempre fortalecer a categoria, sempre em defesa dos nossos direitos, para que possamos realmente manter a instituição Polícia Civil, manter a carreira delegado de polícia para assim atender a sociedade. A gente vai fazer uma pausa e no último bloco vamos falar sobre as vantagens em ser delegado e a sala de aula, como também espaço de atuação do bacharel em Direito. De volta com o último bloco do programa Tema Jurídico, que hoje discute sobre a profissão do delegado. Delegada Elizabeth, começando esse bloco, existem vantagens em ser delegado no Brasil? Acredito que vantagens ainda não são observadas, porque o que a gente vê atualmente é uma má apresentação da polícia, né, pelas mídias televisivas para a sociedade. E observamos o quê? Que quando o delegado com a sua equipe faz uma boa operação, com prisões, com apreensões, essa operação muitas vezes não é nem reconhecida pela mídia, pela sociedade. Mas quando essa mesma operação tem alguma falha, apesar do esforço de toda a equipe, geralmente recebe críticas. Então, o que a gente tem o quê? É muito trabalho, buscamos nos esforçar para atender a sociedade, para atender os preceitos da justiça penal, mas vantagens em si, principalmente pela falta de estrutura que nós temos, falta de pessoal, realmente não existe. Vantagens não. No âmbito federal é da mesma forma? Eu acredito que nós temos vantagens de ser delegado da Polícia Federal, temos um salário razoáveis, somos bem reconhecidos, apesar de que a gente também está buscando um maior reconhecimento, né?
Está sempre buscando mais reconhecimento, mas acredito que, de uma forma geral, tem uma certa vantagem. Então tem uma diferenciação, né, da relação entre Polícia Civil e Polícia Federal. Se percebe, e aí na resposta dos senhores, que a Polícia Federal tem um reconhecimento maior. Sim. Concorda? Acredito que não sei se a sociedade, o governo, mas por ser federal, a Polícia Federal, acredito que tem mais reconhecimento, tem uma estrutura melhor. As polícias civis, ela busca sempre uma estrutura. A categoria dos delegados tem orgulho de ser delegado, por ser um operador da cidadania, por estar ali de frente, por atender a sociedade em primeiro lugar, mas precisa realmente de melhor estrutura. Agora, mudando um pouquinho de assunto, é importante que a gente discuta também nesse programa sobre a experiência do delegado que chega a ser professor universitário, formador de novos bacharéis em Direito. Sei que nem o senhor nem a senhora, nesse momento, lecionam em cursos superiores, mas tem experiências, tem informações de colegas que viveram ou vivem essa experiência no cotidiano. Delegada Elizabeth, a senhora vê a sala de aula como um espaço promissor de atuação do bacharel em Direito? Sim, veja, eu nunca busquei a área acadêmica porque por opção mesmo, mas tem muitos colegas que, desde o início da profissão, já lecionam em cursinhos preparatórios para concursos públicos, em faculdades. Então, esse espaço é importante, por quê? Porque, como delegado, pode-se levar a experiência do trabalho para a sala de aula, o que eu acho que vai permitir melhor o aprendizado dos alunos. O senhor concorda, doutor Delfino? Concordo plenamente. Eu também não leciono, mas tenho vários colegas delegados da Polícia Federal que lecionam em faculdades, inclusive. Nós tivemos não temos muita tradição, né, nessa área, porque até bem pouco tempo atrás nós éramos impedidos de lecionar. O policial federal, por lei, tem dedicação exclusiva e não era permitido nem lecionar. Há alguns anos, ou cerca de uns 6 anos, foi modificada a lei e foi permitido que o delegado da Polícia Federal pudesse lecionar. Então, ainda está se criando essa tradição. Mas essa atuação é muito importante em sala de aula, porque, entre vários outros aspectos, pode ajudar a melhorar a doutrina da atividade policial, né? A gente desenvolver trabalhos doutrinários para melhorar o trabalho da polícia. Esse trabalho pode ser desenvolvido nas faculdades, que é o centro de conhecimento por excelência, né? Nós queremos agradecer a delegada da Polícia Civil, lotada na Delegacia da Mulher em Campina Grande, Elizabeth Beckman, e também ao delegado da Polícia Federal, Antônio Delfino Castro. Estamos agora terminando o nosso programa, espaço para as considerações finais. Doutor Delfino. Como o tema do programa é mais voltado para os estudantes de Direito, eu diria aos estudantes de Direito que a profissão de delegado é uma profissão, para quem tem a vocação, né, é uma profissão muito boa. Pode vir para os quadros da Polícia Federal, da Polícia Civil, que é uma profissão que não precisa ter medo de ser delegado, de ser policial, e exige um pouco de dedicação, mas nada de extraordinário. O estudante de Direito que resolver ser delegado da Polícia Federal, da Polícia Civil, vai levar uma vida normal. Delegada Elizabeth? Primeiramente, agradecer a oportunidade de poder mostrar a profissão do delegado para a sociedade, que é muito importante, porque muitas pessoas não têm esse conhecimento, qual realmente é a atuação do delegado na sociedade, e informar as pessoas que as delegacias estão aí, estão abertas para receber todo mundo, para tentar resolver da melhor forma todos os problemas. Muitas vezes, uma simples orientação dentro da delegacia, muitas vezes não é fato nem criminoso, a gente consegue orientar e realmente encaminhar essa pessoa para o órgão competente. Sendo que deveria haver o quê? Uma maior integração, como já foi dito durante o programa, de todas as carreiras que se envolvem nessa justiça penal, nessa arquitetura da justiça criminal, que seria a magistratura, o Ministério Público, as polícias e também políticas públicas do Estado, do governo, para que pudesse atender a população que precisa, a população carente, muitas vezes só por um atendimento psicológico, um atendimento diferenciado, já evitaria até chegar numa delegacia. Muito obrigado pelas entrevistas. Obrigado também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Um bom final de semana e até sábado que vem.